Ei, mais um vídeo no canal e hoje eu quero contar para vocês, na verdade, eu vou falar sobre 8 estratégias que você pode utilizar quando você estiver fazendo uma dieta para perder peso e a fome começa a aparecer, a ficar muito difícil para você seguir. Então, geralmente é assim, a gente começa a fazer uma dietinha ali para perder uns quilinhos e aí a gente começa a sentir fome, fome, fome. Muitas vezes a gente nem percebe a fome porque a gente já aumentou a quantidade que a gente tinha que comer, né? Então a gente acaba, pum, dando um tiro no pé e não fazendo a dieta e aí não tendo realmente redução de gordura corporal. Como é que a gente pode fazer quando sintomas de fome aparecem na dieta? Vamos falar sobre essas estratégias. A primeira delas que eu quero utilizar, para quem não me conhece antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Kostek, eu sou treinadora física, atuo como treinadora já há quase 20 anos, sou cientista do treinamento também, faço doutorado com estratégias de atenção e exercício físico e tenho um programa de treinamento para mulheres que desejam ou emagrecer ou ganhar massa muscular. É um treinamento super direcionado, a gente conversa, monta o treino para você e vou te acompanhando passo a passo nessa jornada. Se você quer entender mais sobre fortaleza, esse acompanhamento, treinamento físico com você, eu vou deixar um link aqui, né, embaixo do vídeo para você entrar em contato e a gente conseguir conversar. Voltando aqui para o vídeo, então, primeira estratégia é você apostar em alimentos de alta densidade calórica. Aliás, de baixa densidade calórica, falei ao contrário. Aposte em alimentos de baixa densidade calórica. O que é isso? São alimentos que você consegue consumir grande volume sem muitas calorias. Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui. Existem vários desses alimentos, posso citar alguns. Mas, quando a gente, por exemplo, você vai comer arroz, você pode comer 100 gramas de arroz ou 300 gramas de abóbora cabotiá, né? Então eles têm 300 gramas, um volume muito maior de abóbora que tem a mesma caloria de 100 gramas de arroz. Então, se você apostar nesses alimentos que têm baixa densidade calórica, você consegue consumir um volume maior. Um exemplo é esse. Outros alimentos que têm baixa densidade calórica: melão, morango, geralmente fibras, né, coisas verdes, né? Então tudo que é verdura, alguns legumes, tem bastante água, bastante fibra, eles têm baixa densidade calórica. Então aposte sempre, né, nesses alimentos. Também aveia, né? Você pode colocar ali, tem uma baixa densidade calórica. Beleza? Então sempre aposte nesses alimentos. Segunda estratégia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alta proteína. Então, consumo de proteína. O que a gente precisa fazer? Quando a gente está numa dieta de redução, né, de restrição calórica, a proteína ela tem um esvaziamento gástrico mais longo. Quer dizer que se você come proteína, você consegue ficar saciado por maior tempo, tá? E por isso que muitas vezes as pessoas, elas, dentro dessas dietas de perda de peso, elas distribuem a proteína ao longo do dia. É muito mais interessante para você também conseguir controlar essa fome. Em vez de você comer toda a proteína que você precisa numa única refeição, você distribui nas 3 ou 4 principais refeições do dia. Assim você vai conseguir, né, comer proteína, né, em várias refeições e dar esse aporte proteico e também contribuir com esse esvaziamento gástrico mais lento, né, o que diminui a sensação de fome, tá bom? A terceira estratégia: não comer quando você não tem fome. Né? Parece muito óbvio, mas algumas pessoas, por exemplo, não tem muita fome de manhã, tem mais fome à noite. E aí tá na dieta, você entuxa a comida de manhã e aí à noite você tem que comer aquele pouquinho e você não consegue comer mais. Então, aprenda também a você entender, né, como é que seu corpo funciona, o que você realmente sente, aonde você está com fome. A gente tem que parar e silenciar, escutar internamente o nosso corpo, né? Inclusive o que é fome, o que é vontade de comer. Tá? Então, quando a gente entende, por exemplo, que eu tenho mais fome no final da tarde, eu posso não comer menos, né? Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu acordo muito cedo, eu não consigo comer, eu tomo um shake de proteína. Porque aquele shake vai me dar o aporte proteico, mas aí depois eu acabo tendo
mais calorias para ajustar no final da tarde quando eu tenho mais fome, tá? Então eu consigo fazer um sanduíche, às vezes entre o almoço e o jantar. Então é uma outra dica também, não coma quando você não tem fome. Distribua, né, essas quantidades de alimento de acordo com o que o seu corpo pede e funciona. A quarta dica é sobre fibras, né? Como eu já falei um pouco de alta densidade, de baixa densidade, as fibras contribuem também para essa baixa densidade calórica. Então aposte em fibras, né? E aí você pode colocar, por exemplo, chia, né, na sua salada. Outra coisa que tem bastante fibra é quinoa, também você consegue consumir. Farelo de aveia tem muita fibra, que é diferente da farinha de aveia ou da aveia fina. O farelo de aveia tem mais fibra. Então a fibra, ela não só, é o que acontece, ela também entra no estômago em contato com a água e aí ela aumenta de volume. Então ela incha e deixa o seu, dá mais saciedade ali, né? Porque o estômago ele fica mais cheio. E fora que ela quase não tem calorias, então ela ajuda também nessa saciedade, pelo esse aumento no estômago, também pelo esvaziamento, né, um pouquinho mais lento. Então quando a gente come fibra, a gente fica também saciado, um pouquinho mais por mais tempo. Então aposte em fibras. No sexto, a sexta estratégia é você não consumir, né, calorias líquidas. Então é muito comum também quando a pessoa precisa entrar num processo de emagrecimento, ela acaba pecando nisso, né? Toma refrigerantes que são cheios de açúcar, sucos, né, em vez de comer a fruta. E aí ela acaba, você consegue consumir uma grande quantidade de caloria numa coisa que tem pouco volume, é a alta densidade calórica, né? Então os sucos eles têm alta densidade calórica. Você toma um copo de suco e você vai precisar comer, porque isso não te sacia. No entanto, ele traz muita caloria e ele acaba atrapalhando o processo de perda de peso. Então a gente precisa evitar, né, o consumo de, por exemplo, bebidas que tenham calorias. Outra coisa também que as pessoas acabam fazendo é treinar, acabam de treinar e tomam lá seu shake. Às vezes você vai para casa, é melhor você esperar um pouco e comer, né, comer um prato de comida do que tomar aquele shake, que você não precisa desse aporte imediato de proteína. Ele tem calorias ali, né, que são líquidas, e você já iria consumir a proteína, o carboidrato dentro de uma refeição. Então, isso na verdade é o contrário. Quando as pessoas querem ganhar peso, elas estão numa dieta para ganhar massa magra, por exemplo, e elas não conseguem comer a quantidade de calorias que elas precisam, porque é muita comida, a gente acaba apostando em sucos. Então, pede para a pessoa tomar suco de laranja, suco de uva, porque acaba que aumenta o aporte de carboidrato, aumenta o aporte de caloria, sem aumentar muito o volume de comida que a pessoa comer. A gente não quer isso, a gente quer o contrário. Então evite essas calorias líquidas, tá? A sexta dica é para você fazer uma carga, uma pré-load de líquido antes das refeições, para você conseguir comer de forma mais lenta e aí você conseguir mandar esse sinal de saciedade para o cérebro. Então, quando a gente come muito rápido, nosso cérebro, a gente às vezes está cheio, só que nosso cérebro interpreta, né, isso depois de 10 minutos. Então, comer mais devagar vai fazer com que você coma menos, que esse sinal demora para chegar no cérebro. E uma das maneiras, às vezes, de você conseguir isso, principalmente se você vai num restaurante, aí você senta e tem aquele cheiro, aquela comida gostosa, e você tá morrendo de fome, né? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para me controlar aqui? Tô de dieta, não sei o que, sair chutando balde, comendo todo o pãozinho que vem, né, na entrada? Não, você vai pedir um copo de água com gás, uma soda zero, ou então aquelas bebidas sodas, né, que eles põem suco de limão com água, com gás, e faz uma bebida borbulhante, refrescante, você vai tomar aquilo, tá? Então demora uns 20 minutos para ter um esvaziamento gástrico. Pede uma água, vai comendo, você vai conseguir comer e degustar, comer devagar, se você tiver com um pouquinho o estômago mais, né, cheio de água.
bebam água. Muita gente confunde a fome com água. Então, quando aquele primeiro sinal de fome vir, você pensa se você está bebendo água corretamente, né? Sair bebendo também 2 litros uma vez, né? Você precisa ter essa água circulando em você. Então, prestar atenção se você está conseguindo consumir a quantidade adequada de água durante o dia também faz parte dentro dessa questão do preload de se alimentar de forma mais lenta também, tá? Sétima dica, cafeína. Cafeína funciona, né, tanto para oxidação da gordura, os pré-treinos quase todos têm cafeína, e se você sente muita fome, pode ser que, principalmente ali no almoço, que não vai impactar muito o seu sono, tome café. Tome café que ajuda sim a conter a fome, né? Não à toa que as pessoas fazem dieta, elas acabam tomando café, né? Tenho inclusive pessoas que precisavam ter esse controle, né, de peso por questões de trabalho, modelo, né, bailarino, não sei o quê. E eles não só tomavam café, mas eles faziam uso de cigarros massivos, né, porque também controla um pouco a ansiedade. Mas o café realmente não, por favor, não fume, mas tomem café, que o café vai ajudar vocês aí no controle de sentir menos fome. Tá? Ele tem uma relação com o sistema nervoso central direto que dá também uma disposição, né, dá uma ligada ali e faz a gente diminuir a sensação de fome. Só cuidado para tomar no café, não tomar muito tarde da noite, né? Porque isso também pode impactar de forma negativa o seu sono e principalmente o sono mais profundo, tá? Então, às vezes as pessoas acham que o café não interfere de forma alguma no sono, mas ela tem um sono leve, ela não acorda descansado porque ela não entra em sono profundo. Então, façam uso do café sim, mas tenham cuidado para não chegar nesse limite ali, né, se eu não me engano, são 400 miligramas de cafeína dia, 600 miligramas, depende muito também de como você responde à cafeína, mas principalmente faço uso, né, na parte até a hora do almoço, até 2 da tarde, não mais que isso. Oitava e última dica é você reduzir, eliminar completamente os alimentos ultrapalatáveis. Existe sempre alguma coisa que a gente é muito propensa a comer em grandes quantidades, mesmo que você tem que. Então, assim, batata chips. Se eu comer 0, eu tenho vontade de comer 5. Se eu comer 1, eu tenho vontade de comer 10. Não consigo parar de comer. Tem uma coisa que é super saudável e também eu sinto muita diferença, que eu tenho dificuldade em parar, que eu não coloco, que são castanhas de caju. Então, se eu tenho que comer castanhas na minha dieta, eu provavelmente vou optar por castanha do Pará, tá? Que é menos palatável para mim. Castanha de caju, realmente, cara, eu não consigo me controlar. Então você precisa eliminar, reduzir ou eliminar totalmente esse tipo de alimentos, né? Porque vai fazer com que você tenha essa questão ambiental um pouco mais controlada. Se você tá numa privação, né? Você precisa fazer restrição calórica e você ficar olhando o tempo todo, né? Tendo um recurso visual de coisas que você gosta, que são muito gostosos, que você sente muita vontade, você já tá com fome, já tá numa restrição, você provavelmente, dificilmente, qualquer pessoa humana consegue se controlar nessa situação. Então, a melhor opção que você tem é realmente não ter isso à mão, né? Não ter na sua despesa, na sua casa, tá? Bom, quando a gente usa essas estratégias, então, quando a gente começa uma dieta, a gente não tem muita fome. O que acontece é que quando a gente vai perdendo peso, a gente tende a ter um metabolismo um pouco mais diminuído, porque a sua massa total ela é menor, então o seu gasto metabólico ali, energético total, ele também diminui. E aí o nosso corpo ele começa a mandar sinais também para produzir um pouco mais de fome, né? Ele entra num sistema ali de falar, olha, tá comendo pouco, tá perdendo peso, será que tem que, né, vamos sustentar? Isso é um mecanismo, inclusive, evolutivo. Então a gente tende a sentir mais fome conforme a dieta vai passando e conforme eu vou perdendo peso. O que é um grande problema, né? Porque as pessoas conseguem realmente começar, mas têm dificuldade em se manter e às vezes acabam tendo um reganho de peso e achando que a dieta realmente não funciona. Então, você não vai começar a sua dieta usando todas essas estratégias.
você vai começar a sua dieta comendo mais normalmente que você conseguir. Então, se você vai num nutricionista, geralmente ele adequa a sua dieta para o seu estilo de vida. Do mesmo jeito que a gente faz com treinamento, de acordo com o tempo que você tem no dia, quantas vezes por semana você tem, que ênfase você quer dar, se você quer emagrecer, quer hipertrofiar. Então, todo treino ele tem essas individualidades colocadas à prova, do mesmo jeito também a nutrição. Comece comendo mais certinho ali, conforme a nutricionista te passa. À medida que o tempo passa, que você vai sentindo mais fome, você vai usando dessas estratégias mais pontuais, tá? Então também não comece utilizando todas de uma vez. Conforme o tempo for passando, você vai colocando ou uma ou outra, tá? Então salve essas armas para o final, para quando você mais precisa delas. Bom, o vídeo que eu tinha para compartilhar era esse. Eu espero que você tenha gostado, né? Que tenha trazido bastante informação. Caso você tenha dúvidas de treinamento, quer um treino bem montado para você, entre em contato aqui. Já deixei o link do Wagner de Verdade e do Fortaleza aqui nesse vídeo. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo.